Utilizar do método mecânico de ensino é algo que muitas vezes deixa o aluno desmotivado, pois o mesmo não consegue enxergar um uso para o que aprendeu. Com isso, nosso objetivo para esse vídeo será apresentar alguns conceitos matemáticos de uma forma que o telespectador consiga criar uma ligação da matemática com seu uso. Para isso, iremos trabalhar com plantas baixas, assim, abordando alguns conceitos, como sua utilidade, suas medidas e alguns cálculos que aparecem, como por exemplo, o cálculo de áreas. Você sabe o que é uma planta baixa? Uma planta baixa é uma representação de uma construção real. Toda construção registrada em uma cidade deve ter uma planta. Pode ser uma casa, um prédio residencial ou comercial. Quanto mais complexa for a construção, mais elaborada deve ser a planta, como no caso de um shopping center ou até mesmo um aeroporto. Se você registrar a planta de um imóvel, ela se torna um documento oficial, e é por isso que é muito importante que ela seja feita por um profissional que conheça bem as exigências técnicas e as leis da cidade onde o imóvel será construído. Uma planta baixa é um desenho de uma edificação. Imagine que você está olhando uma casa de cima, vendo apenas o telhado. Quando desenhamos a planta, imaginamos um corte horizontal feito na altura de 1,5 metros. Nesse caso, você não estaria mais vendo o telhado, e sim a parte de dentro da casa, com suas paredes, janelas e móveis. É essa visão que é representada no desenho. Uma planta serve para auxiliar as pessoas que trabalham em uma construção a conferir se tudo está ficando do jeito certo. Algumas obras têm um profissional responsável apenas por fiscalizar se a construção está sendo feita como foi especificado na planta baixa. Um erro pequeno nas medidas pode causar um problema muito grande no final, por isso é muito importante estar sempre atento aos detalhes da planta. A principal medida de uma planta baixa se chama cota. Ela representa a medida real, geralmente em metros, de uma construção. Você pode colocar cotas em qualquer parte, paredes, janelas, até cômodos. Algumas plantas têm muitas informações e pode ser difícil de encontrar o que você está procurando. Por esse motivo, é comum que algumas medidas não apareçam na planta. Por exemplo, você pode omitir a espessura das paredes, já que ela será a mesma em toda a casa. Também pode fazer isso quando a medida de um cômodo se repete ao longo da planta. Esse desenho representa uma porta. O arco indica para que lado essa porta abre. Esses valores que aparecem junto da porta representam suas medidas de largura e altura, respectivamente. Agora observe o desenho das janelas. Essa é a representação da janela vista de cima. Ela também possui medidas indicadas no desenho. As duas primeiras indicam sua largura e altura, respectivamente. Já a terceira medida indica a altura do parapeito, que é a distância da parte de baixo da janela até o chão. Todas as aberturas da casa, como portas e janelas, devem respeitar uma altura máxima, em média 2,10 metros, e as janelas de cômodos como a cozinha e o banheiro devem respeitar uma altura mínima para o parapeito, por causa dos canos que passam pela parede. São muitas exigências para construir até mesmo uma casa simples como a que mostramos nesse vídeo. Por isso, é muito importante que a planta baixa seja elaborada e revisada por um profissional que conheça bem todas as regras, como um arquiteto ou um engenheiro. Agora que você já conheceu um pouco sobre como são as plantas baixas dos imóveis, as informações que podem ser adicionadas ou constam nelas, nós podemos pensar na importância e utilidade que uma planta baixa tem. Por exemplo, se você não sabe por onde passa a rede elétrica ou encanamento em uma parede, por meio de uma planta você pode verificar. Isso é muito útil quando você precisa perfurar alguma coisa numa parede, não é? Mas podemos ir além. A planta baixa é também a planta de um projeto a ser executado, e por meio dela podemos calcular os custos da sua construção. Por exemplo, quanto de piso é necessário para assentar a área total do imóvel e quanto isso deverá custar? E isso tem tudo a ver com a matemática. Nós já sabemos como calcular áreas de quadrados e retângulos, não é? Para garantir, vamos relembrar.
Para calcular o valor da área do retângulo, precisamos das duas medidas de seus lados perpendiculares. O valor da área do retângulo da figura será então dado por A vezes B. No caso do quadrado, como seus lados são iguais, o valor da área do quadrado de lado C é dado por C vezes C, que é igual a C ao quadrado. Então, já sabemos como calcular a área dessas figuras. Agora, nós podemos calcular a quantidade de piso facilmente, não é? Por exemplo, vamos considerar a planta baixa do seguinte imóvel. Para sabermos a quantidade de piso, precisamos saber o valor da área total que vai receber o piso. Uma medida aproximada da área é desconsiderar as paredes internas nos cômodos e considerar a área total como a área entre as paredes externas do imóvel. Então, encontramos o valor aproximado da área como sendo 70 metros quadrados, que é o resultado da multiplicação de 7 vezes 10. As medidas externas do nosso imóvel retangular. Veja que calculando a área do retângulo, já conseguimos uma boa medida de base. Para obter um valor de área mais correto, podemos calcular o valor da área de cada cômodo e depois somar os valores obtidos, por exemplo. Essa tarefa deixaremos para vocês treinarem com base na planta. Assim, estando escolhido o piso, sabemos o seu rendimento por metro quadrado. Podemos calcular quanto dele seria necessário comprar. Mas temos uma dica: é sempre importante comprar um pouco mais, devido às perdas. Então, nessa planta, a área interna do piso aproximada no nosso cálculo é de 70 metros quadrados. E assim, se comprássemos, por exemplo, um piso cujo rendimento é 2,27 metros quadrados cada caixa, o número mínimo de caixas seria de 70 dividido por 2,27, o que requer pelo menos 31 caixas. Perceba que com base nesse conhecimento de área de figuras tão simples, nós podemos pensar em todos esses cálculos para planejar e calcular os custos para a implementação da construção de um imóvel a partir da planta baixa projetada. Por exemplo, supondo um imóvel de alvenaria, podemos pensar em quanto de tijolos é necessário para erguer as paredes, quanto de argamassa e concreto para erguer as paredes do imóvel, quanto material necessário para o reboco e embolso das paredes, quanto de tinta é necessário para a pintura de acordo com o número de demãos. Para estimar essas quantidades, precisamos saber, obviamente, quais materiais serão utilizados e escolhidos. E com conhecimento simples de cálculo de área, podemos estimar as quantidades e, portanto, os valores gastos na construção. Com isso, vocês podem perceber como são importantes os conhecimentos em matemática, mesmo os mais simples. A matemática tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com nossos lares.